Olá pessoal, eu sou o professor Edson Souza, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula do curso de Química Analítica Instrumental. Terminamos de estudar a fundamentação teórica de absciometria. Vamos agora falar dos equipamentos que são utilizados para fazer uma análise medindo a absorvância, ok? É isso que será o conteúdo dessa aula. Nós iremos dividir esse conteúdo em duas partes, para ficar mais fácil do entendimento. Então vamos nessa. Os primeiros instrumentos utilizados, eles foram desenvolvidos só para a região do visível, que é aquela faixa que vai de 400 a 700 nanômetros, e foram chamados de instrumentos ópticos. Hoje em dia nós chamamos de instrumentos ópticos os equipamentos que vão desde o ultravioleta, passando pelo visível até o infravermelho. E os métodos ópticos envolvem fenômenos de absorção, emissão, dispersão, emissão de radiação e quimioluminescência, ok? Nós precisamos conhecer quais são os componentes básicos que formam um espectrofotômetro, que é o equipamento utilizado na análise. Você, quando vai utilizar o equipamento, aqui eu tenho uma foto, de um determinado equipamento, você não tem acesso à parte interna, você não vê o que é que está acontecendo internamente. O único acesso que nós temos é essa portinhola, onde nós vamos abrir e colocar a nossa amostra. Mas nós temos aqui internamente uma fonte de luz, temos um dispositivo seletor comprimentos de onda, temos o porta-amostra e um detector de radiação. Então, esses são os componentes básicos e nós vamos aprender nessa aula como cada um deles funciona. Que detalhes nós podemos ou devemos lembrar do que está acontecendo ou o que é importante para configurar um componente desse, tá bem? Então acompanha a gente aí. Basicamente nós temos 5 componentes nesses equipamentos. Uma fonte estável de radiação, um porta-amostra, um dispositivo que separa o comprimento de onda desejado para nossa análise, um detector de radiação e um processador de sinal. Se a gente for fazer um diagrama em bloco desse equipamento, então exatamente esses 5 componentes. Uma fonte de radiação, seletor de comprimentos de onda, o porta-amostra, o detector e o processador. Então nós temos que conhecer pelo menos detalhes básicos de cada componente que integra o equipamento, ok? Vamos falar do primeiro, fontes de radiação. Veja, uma fonte deve produzir um feixe de radiação estável, que seja fácil detecção e medição. E um detalhe que a gente deve conhecer, as fontes utilizadas nos equipamentos, elas podem ser de 2 tipos. Uma fonte contínua, ela emite radiação continuamente, quer dizer, todos os valores naquele intervalo. Por exemplo, se a gente for trabalhar na região do ultravioleta, as lâmpadas que são utilizadas vão emitir radiação entre 160 e 380 nanômetros, continuamente. Todos os valores nesse intervalo. Isso é uma fonte contínua. Uma fonte de linha, ela emite dentro desse mesmo intervalo só alguns comprimentos de onda, ok? Primeira informação é essa, a diferença. E agora, qual é a lâmpada que é utilizada para produzir radiação ultravioleta? A lâmpada de deutério. Ela produz um espectro contínuo que é produzido pela excitação do deutério a baixa pressão. Então, o deutério ele vai ser excitado, quer dizer, ele vai receber energia passando para um nível mais alto. Quando ele decai, emite radiação. E essa radiação tem
a energia, aliás, tem um comprimento de onda que cai dentro da região do ultravioleta. Então, a primeira fonte que o equipamento utiliza é essa. E a única informação que você tem que saber é isso daí. Para a região do ultravioleta, lâmpadas de deutério. Para a região do visível, nós usamos as lâmpadas de filamento de tungstênio. Elas emitem desde 350 até 2.500 nanômetros. Quer dizer, elas começam no fim do ultravioleta e vai até o infravermelho. Tá certo? É a informação que você precisa saber. Então, um gráfico aí mostrando a extensão, né, da radiação utilizada por cada lâmpada. Seletor de comprimentos de onda. Esse é um detalhe importantíssimo. O dispositivo que seleciona comprimentos de onda pode influenciar no resultado da sua análise. Por que isso? Nós acabamos de ver que as fontes, tanto a luz de deutério como a lâmpada de tungstênio, emitem continuamente naquela faixa. Quer dizer, todos os comprimentos de onda são emitidos. O problema é que, numa análise de absorção, o material deve trabalhar num único comprimento de onda. Nós vamos ver isso quando for falar da parte experimental, que existe um comprimento de onda ideal para um material ser analisado. O problema é que a fonte emite em todas as radiações. Então nós temos que ter um dispositivo que selecione dessa faixa contínua só o valor que você quer. E aí nós temos dois grandes tipos de seletores de comprimentos de onda. Os filtros, que também são divididos em os monocromadores, que também existem de dois tipos, tá certo? Então vamos falar primeiro de um problema que existe com esse dispositivo, seletores de comprimento de onda, seja filtro ou monocromador, é que eles não conseguem isolar uma radiação monocromática. O que quer dizer isso, radiação monocromática? É aquela radiação que tem um único valor de comprimento de onda. Vamos dar um exemplo. Eu falei, há alguns instantes atrás, que a lâmpada de tungstênio vai emitir de 350 nanômetros a 2.500. Então, ela emite toda essa faixa. Mas se você for analisar ferro, você só precisa de radiação com 520 nanômetros, que é o comprimento de onda onde o ferro é mais sensível. O problema é que, como o dispositivo seletor não consegue radiação, o que vai terminar atravessando a nossa amostra é uma faixa de comprimento de onda, que nós vamos chamar de largura de banda. Então, a largura de banda é uma faixa de comprimento de onda que atravessa a nossa amostra. Aí é onde entra agora a qualidade do dispositivo seletor de comprimentos de onda. Existem dispositivos que selecionam a largura de banda muito estreita, menor do que 1 nanômetro. Já outros são bem mais, mais largos, podendo chegar até 50 nanômetros. E qual é o problema em se usar uma largura de banda estreita ou uma largura de banda grande? O problema é que na nossa matriz, que é a amostra que nós estamos analisando, tem várias outras espécies químicas. No caso que eu dei aqui, o ferro, ele absorve melhor em 520 nanômetros, 20 nanômetros. Mas se a sua largura de banda for muito grande, vai passar comprimentos de onda de vários comprimentos, de vários valores, que poderão afetar outros elementos presentes na matriz e não apenas um ferro. Traduzindo, falta de seletividade. Se eu queria analisar só um elemento, se a largura de banda for muito grande, poderei estar analisando outros elementos, tá certo? Esse é um problema. Então, traduzindo aqui, eu falei isso aqui tudinho, essa figura, que mostra o que é largura de banda. Então, olha, você desejaria trabalhar com um valor de comprimento lambda zero, depende do elemento. Mas o dispositivo óptico que separa os comprimentos de onda, ele não tem a capacidade
de isolar apenas uma radiação, apenas um comprimento de onda, que é o que seria desejado. Ele termina isolando uma faixa. Essa faixa de comprimento de onda que atravessa a nossa amostra é que a gente chama de largura de banda, tá certo? E aí vamos ver o primeiro dispositivo usado para seletores de comprimentos de onda. Vamos falar dos dois filtros que existem. São, assim, de menor seletividade, né? Eles têm problema na largura de banda quando a gente compara com o monocromador, mas tem a sua aplicabilidade em algumas análises. O primeiro, que é o mais barato, mas que também é o que pode dar mais problema, então isso tem que ter um compromisso, saber qual é a margem de erro tolerável na sua análise, saber se elementos que estão presentes na sua matriz não vão sofrer interferência por usar um filtro de absorção que ele tem uma largura de banda grande, tá certo? Mas é um equipamento barato. Limitações. Tem uma série. Primeiro, é limitado à utilização apenas na região do visível. Não podemos trabalhar na região do ultravioleta. Ele absorve algumas porções do espectro e deixa, né, transmite outras. Segunda limitação, as larguras de banda, aquele intervalo que atravessa efetivamente a nossa amostra, é maior do que 10 nanômetros, pode variar entre 10 e 50. Ou seja, é uma faixa grande de comprimentos de onda que atravessa a amostra. Outra limitação, como eu não posso trabalhar, ele não separa continuamente um valor de comprimentos de onda. Ele já vem de fábrica com filtros pré-definidos. Ou seja, eu não posso selecionar qualquer valor de comprimentos de onda para fazer uma análise. Eu tenho que ver dos filtros que veio com o equipamento o que melhor se adapta. Ok? Então, é uma limitação desse equipamento. A única vantagem é que ele é mais barata, mas tem uma aplicação resumida. Porque, olha, só pode ser usado no visível, tem uma largura de banda grande e só existe para alguns comprimentos de onda. Mas ainda assim pode ser utilizado. Ele trabalha, como eu disse, ele absorve uma parte da radiação e transmite outra. Então, normalmente o equipamento vem com 3, 4 filtros. Por exemplo, se veio com filtro azul, é aquele filtro que está entre 400, 420 nanômetros, por aí, que é o início da região visível. Então ele absorve o restante da radiação e transmite a luz azul. Se o filtro verde, ele transmite o verde porque ele absorve o vermelho e o azul. E o filtro vermelho, lá na faixa de 660 nanômetros, que já é a região do vermelho, ele transmite o vermelho e absorve as demais. Então, é bem limitado, mas existe ainda equipamentos com esses filtros de absorção. E o melhor dos filtros é o filtro de interferência. Ele usa aquele princípio físico da interferência construtiva ou interferência destrutiva. Quando acontece uma interferência construtiva? Quando nós temos ondas que estão em fase. São ondas que chegam a um determinado ponto da seguinte maneira. Por exemplo, o ponto de máximo de uma onda coincide com o ponto de máximo da segunda. O ponto de mínimo de uma onda coincide com o ponto de mínimo de outra onda. Ou seja, eles estão totalmente coincidentes. Nós dizemos que essas ondas estão em fase. E quando elas são somadas, elas se reforçam. A amplitude da onda final é a soma das amplitudes das ondas que foram somadas. E outra situação são ondas fora de fase, quando elas chegam em um determinado ponto defasadas. Como assim? O ponto mais alto de uma onda coincide com o mínimo de outra. O mínimo de uma onda com o máximo de outra onda. Então, elas estão fora de fase e a tendência é se anular.
quando elas são somadas, se cancelam. Então, o filtro de interferência trabalha exatamente isso. Você seleciona o comprimento, não chega no filtro, aquelas radiações com comprimentos de onda desejado vão ser reforçadas através da interferência construtiva. Aquelas que chegam com valores diferentes do desejado serão canceladas através da interferência destrutiva. Então é assim que funciona o filtro de interferência e isso produz uma seletividade melhor, pode ser utilizado na região do ultravioleta ou do visível e também eles vão possuir uma largura de banda mais estreita. Se a largura de banda é mais estreita, está sujeita a menos problemas de interferência. Eles são mais seletivos, ok? Só para efeito de comparação, né, a efetividade da largura de banda de um filtro de interferência, aproximadamente 10 nanômetros, e de um filtro de absorção que pode chegar até 50. Então é claro que aqui eu vou ter mais problemas, ou estou sujeito a ter mais problemas do que quando a gente usa o filtro de interferência, tá certo? Então a gente encerra a parte 1, né, de instrumentos ópticos aqui. Na parte 2 nós vamos falar de monocromadores e detectores, ok?